Imagine viver em um mundo onde suas características essenciais são suprimidas e ser homem é visto como um ato de rebeldia. Nesse mundo, homens que ignoram sua masculinidade são exaltados. O João Guilherme que vocês falaram é muito legal, né? Sobre, tipo, homem usar maquiagem. Pintar a unha, usar maquiagem. Meu filho usa maquiagem. Mas eu, né? Eu que ele usa maquiagem, que ele pinta a unha. É isso. E pra mim, o João Guilherme, esses meninos, o Vitão, eles são referência pro A Vitão também é outro que tá, assim, me surpreendendo. Gente, o Vitão tá admirável, assim. Aqueles que seguem as normas impostas são recompensados pelos controladores da narrativa, enquanto os resistentes são perseguidos, apagados e punidos. Apesar disso, eu já fiz minha escolha. Recuso-me a acreditar que preciso negar as características fundamentais da minha natureza. Ajustar-me aos padrões dessa sociedade insana não parece ser a melhor opção. E você? O que acha? Será que estamos testemunhando o fim da masculinidade? Vivemos em um mundo que recompensa os degenerados, incentiva a fraqueza e te induz a ser um escravo. Em algum momento, você terá que decidir qual caminho seguir: o dos fracos, que reprime nosso lado sensível, ou o dos fortes. Você e eu não temos escolha. Nascemos com um instinto assassino que não pode ser desligado e ligado como um rádio. Precisamos estar no meio da arena, pois somos guerreiros. Então é melhor que os guerreiros estejam preparados. Interrompemos esse programa para um aviso importante. Quero deixar claro que não estou falando sobre opção sexual. Se você se identifica com qualquer outra coisa que não seja homem, tudo bem, só não venha comentar sobre isso aqui. Estou falando para homens com H maiúsculo. Dito isso, seguimos com a programação normal. A testosterona, o principal hormônio masculino, é crucial para o desenvolvimento de características como desejo sexual, massa muscular e óssea, funções cognitivas, metabolismo, saúde emocional e cardíaca, entre outras. No entanto, estudos recentes mostram que homens de hoje possuem 22% menos testosterona do que aqueles nascidos antes dos anos 80. Essa queda não é acidental, é resultado do estilo de vida moderno. Desde a água que bebemos até os alimentos que consumimos, tudo está repleto de substâncias que reduzem a testosterona. Alimentos extremamente processados contribuem para o aumento da obesidade, que por sua vez é a principal causa da queda de testosterona. Pode parecer loucura, mas vivemos em um mundo que parece conspirar contra a masculinidade. Os números reforçam essa ideia. Homens estão desproporcionalmente representados entre os sem-teto, vítimas de crimes violentos, acidentes de trabalho, suicídios e mortes em guerras. Apesar disso, muitos ainda acreditam na falácia de que os homens possuem algum privilégio em relação às mulheres. Quem entende o básico das estatísticas atuais sabe que isso não é verdade. Não estou reclamando, até porque reclamar não é típico dos homens. Mas brincadeiras à parte, é evidente que os homens estão perdendo seus ideais e aceitando isso com uma passividade alarmante. Homem branco, cisgênero, que é se identificar com o próprio gênero, hétero, é uma ameaça. Outro fator crucial para o fracasso masculino moderno é a forma como os meninos foram criados. Somos uma geração de homens criados por mulheres, e isso tem profundas implicações na formação da masculinidade. Peço desculpas às mulheres, pois admiro todas que se esforçam para criar os filhos sem a presença do pai. No entanto, não se pode negar que a mãe não consegue substituir a figura paterna, e quem acaba sofrendo com isso são os filhos. A presença do pai é crucial na criação de uma criança, seja menino ou menina. Como hoje estamos focando nos meninos, é importante destacar que, embora seja comum ouvir que mães solteiras são guerreiras e que não precisam de homem, a realidade é diferente. Frases como "eu não dependo de homem para nada" estão se tornando comuns. Estamos na geração de um bando de mulher macho-fêmea que acha que dá conta de tudo, e ela dá. A mulher dá conta de tudo, mas ela está estrupiada. 71% dos jovens que abandonam o ensino secundário não têm pai presente. 85% dos jovens na prisão têm um pai ausente. E 90% das crianças com problemas comportamentais têm um pai ausente. Jovens sem pai têm maior probabilidade de desenvolver distúrbios mentais.
Quando falamos de pais ausentes, não nos referimos apenas aos que abandonam os filhos, mas também aos que não participam da criação devido a motivos profissionais ou divórcio. E os divórcios são frequentemente feitos por mulheres. Não estou culpando ninguém. Talvez ambas as partes sejam vítimas, e um estudo feito pelo BID em 2009 pode confirmar isso. Eles analisaram informações desde 1970 e concluíram que o aumento dos divórcios está correlacionado com as novelas da Globo. Este estudo não é segredo, pois a própria Globo o divulgou, adicionando que a fertilidade caiu em 60% desde 1970, enquanto os divórcios aumentaram mais de 5 vezes desde a década de 80. Eles notaram que esses números aumentavam em regiões onde o sinal da Globo era acessível. Você pode se perguntar como isso é possível, como novelas podem influenciar os casais a se separarem. Isso me lembra uma antiga polêmica envolvendo a indústria do cigarro. Entre os anos 1920 e 2000, Hollywood estava repleta de filmes com cenas de personagens fumando, retratando o ato como elegante e glamouroso. O resultado foi um aumento no número de fumantes e, consequentemente, nas doenças causadas pelo tabaco. Foi revelado que a indústria do cigarro estava financiando esses filmes. Estima-se que entre os anos 70 e 90, a indústria tabagista tenha investido mais de $1 bilhão apenas para inserir cigarros em filmes, escolhendo atores e modificando roteiros. Eles não precisavam vender o produto de maneira convencional. Bastava que os personagens fumassem para que o público os imitasse. Se filmes de menos de 2 horas podem influenciar as pessoas a mudar seus estilos de vida, imagine o impacto das novelas, assistidas diariamente durante todo o ano. Acredito que esses exemplos mostram que as grandes mídias não servem apenas para entretenimento. Na verdade, ao longo da história, as mídias foram usadas como ferramentas de propaganda e controle. Mas isso é assunto para outro momento. Todos esses números e exemplos foram para mostrar o quanto o conteúdo que você consome influencia diretamente sua maneira de pensar, agir e viver. Então, quando todas as mídias, como TV, cinema e internet, começam a ridicularizar atitudes masculinas e endeusar homens femininos, a tendência é que os homens se tornem o retrato do homem ideal, construído pela mídia, fraco, passivo e um exímio escravo. Isso certamente seria vantajoso para os governos, pois, se pudessem moldar a opinião pública através da mídia, manteriam o povo controlável e convencido de que suas opiniões foram formadas de maneira independente, quando na verdade foram doutrinados a pensar assim. É difícil negar que a cultura construída ao longo dos anos inibe as características primitivas do homem. Algumas décadas atrás, os homens eram reconhecidos pelo uso eficaz de suas habilidades biológicas, força, competitividade, capacidade de prover e proteger sua família. Eles precisavam ser guerreiros. O ambiente exigia isso. Era necessário proteger seu território, se defender de animais à espreita e caçar seu alimento. Mas no mundo atual, os homens vivem em um ambiente que os mantém como crianças, até o fim de suas vidas. Não é preciso lutar, não há preocupações com animais selvagens, e a comida aparece magicamente na sua mesa. Suas características biológicas são consideradas tóxicas, e a percepção do que é masculino vem se deteriorando. Hoje, o parâmetro imposto pela sociedade que define quando um jovem se torna homem é se ele já está se entupindo de cerveja, indo para festas e iniciando sua vida sexual de forma totalmente imatura. E claro, no mundo em que vivemos, os que seguem a cartilha e se adaptam ao discurso predominante são recompensados. Vista-se assim, evite falar sobre certos assuntos, apoie tal grupo, seja desconstruído, abandone seus princípios. Esse é o caminho infalível para um sucesso rápido e a curto prazo. Mas aqueles que decidem rejeitar essas normas são vistos como rebeldes, ridicularizados, cancelados, desfavorecidos e perseguidos. A realidade é que nossa sociedade atual se esquece dos valores fundamentais que construíram civilizações. Os princípios de força, honra e responsabilidade estão sendo constantemente atacados, e isso está criando uma geração de homens
que não sabem como agir de forma assertiva e responsável. Precisamos relembrar e reforçar esses valores, não só para o bem dos homens, mas para o bem da sociedade como um todo.